os dons e o corpo de Cristo. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês nessa questão é que os dons são essenciais para a vida do corpo. Por quê? Porque ninguém pode realizar a obra de Deus sem dom, sem uma capacitação de Deus. Porque senão é algo de você mesmo. E a igreja não pode ser feita de nós mesmos, né? Como diz o texto bíblico, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, vem dele, é através dele e o objetivo é para honrar, para agradar. Levamos de volta isso para Deus. Então, os dons são essenciais. E qual o termo que Paulo usa sobre isso? Ele fala sobre corpo, quando ele fala de dons, ele usa a comparação de corpo. E aí, ele vai deixar bem claro que assim como o corpo tem muitos membros, né, partes do corpo, a palavra membro que a gente adotou na igreja, fulano é membro, fulana é membro, tá? Tem a ver com o termo de Paulo quando fala partes do corpo. Então a gente não fala é um pedaço do corpo, é um membro do corpo, o termo que usamos. Então, quando Paulo fala um membro do corpo, ele está associando isso à capacitação sobrenatural de Deus, não só alguém que frequenta uma igreja, ok? Então vamos ver o nosso texto aqui em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5 diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então é importante que você entenda isso. Somos membros uns dos outros. O que isso quer dizer? Eu pertenço a você, você pertence a mim, estamos ligados, a unção passa através de nós e a gente está ali por causa do outro. O dom está ali por causa do outro. Não tem como ser um membro desconectado. É impossível você pensar numa parte de um corpo desligada do corpo. A minha mão, ela está guardada na gaveta e o meu corpo está aqui, e a minha mão está viva lá e o meu corpo está aqui. Não existe isso. Como é que minha mão vai funcionar desconectada do corpo? Primeiro que ela vai morrer, e segundo que ela não vai ter função nenhuma. Porque dentro do corpo nós temos o sangue que traz a vida, o oxigênio, faz ficar vivo aquela parte, nós temos tendões, ossos que fazem as conexões, os nervos que fazem toda essa conexão. Então uma mão separada do corpo, ela não serve para nada. Além disso, ela estaria morta, seria um pedaço com perdão da palavra, um pedaço de carne se apodrecendo. Então essa é a verdade. Então, é importante que você entenda que somos membros uns dos outros. Então aqui fala, mas nem todos os membros têm a mesma função. Quer dizer, não é para todo mundo fazer a mesma coisa e nem todo mundo ser igual. O que Deus planejou é que fôssemos diferentes como partes de um corpo. Olha bem o que diz também em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ver também sobre o corpo. No versículo 4, diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Nós já até lemos esse versículo aqui. Então você percebe que essa questão de dons diferentes tem a ver com partes do corpo que são diferentes. Por isso que é essencial. O corpo não vai conseguir sobreviver faltando partes, né? Existem partes que são essenciais no corpo e algumas talvez você viva sem ela,
mas vai lhe fazer muita falta no desenvolvimento do corpo. Por quê? Uma parte do corpo que não está presente, ela naturalmente sobrecarrega as outras partes do corpo. É muito comum isso acontecer em igrejas. Como muitos membros não exercem os seus dons, não sabem quais os dons que têm, ou muitas vezes não se interessam em saber sobre os dons que têm, o que acontece? Algumas áreas da igreja são exercidas por irmãos e irmãs bem intencionados, obedientes, que tem um coração de servo, mas que fazem aquilo sem ter dom. E muitas vezes fazem um mais ou menos, que é o melhor que podem fazer. Não estou aqui culpando esses irmãos, mas de certa forma poderia ser melhor. E nós temos pessoas na igreja, membros na igreja, que têm aquele dom, mas não estão comprometidos, ou não sabem, ou não foram desafiados pela liderança, ou enfim, não têm entendimento sobre isso. Mas na verdade há uma lacuna ali. Há um membro que não está exercendo a sua função, então os outros membros se sobrecarregam. Por exemplo, se uma pessoa tem, perdeu um pé, por exemplo, ele pode viver? Pode, né? Só que ele vai viver com mais dificuldade. O que ele andava mais rapidamente, o que ele se movimentava com mais facilidade, ou talvez corresse, agora ele vai ter que usar um apoio, talvez uma muleta, um aparelho ortopédico. Existem coisas que ele não vai conseguir fazer, vai sobrecarregar a outra perna, vai sobrecarregar o outro pé, porque um pé está faltando. Então é exatamente isso que acontece muito em igrejas. E nós precisamos entender que Deus é sábio. O Espírito Santo sabe o que faz. Você não está na igreja à toa, você não está na igreja errada, porque se Deus te chamou nesta igreja, é porque Deus tem um propósito para você ali. Você fala, pastor, mas eu vejo coisas ali que deveriam ser melhoradas, mudadas, poderiam ser feitas assim, assim, você tem essa facilidade. Provavelmente o seu dom está ligado a isso, né? Então, nós não podemos abandonar o barco. Na verdade, nós temos que nos empenhar para desenvolver o trabalho na obra de Deus. Então, os dons são essenciais para a vida do corpo. Na verdade, os dons são dados para que o corpo tenha vida. Eu faço parte do corpo, eu tenho um dom espiritual, então eu contribuo para o bem do corpo com o dom que eu tenho. Se eu não contribuo para o bem do corpo com o dom que eu tenho, eu estou recebendo do corpo o que os outros trazem para mim, o que os outros usam seus dons para me abençoar, e eu não estou fazendo nada. Com perdão da palavra, eu estou como um parasita, eu estou como um sanguessuga, eu estou recebendo e não estou produzindo nada para o bem dos outros. Eu estou sobrecarregando alguns para que eu fique sem fazer nada. É importante você entender que os dons são essenciais. A vida do corpo vai funcionar quando as pessoas da igreja se despertarem, porque fazem parte do corpo não só como frequentadores da igreja, mas que têm uma responsabilidade de usar os seus dons para abençoar a vida dos outros.